Ao vivo para todo o estado, a gente começa essa edição trazendo aqui, repercutindo também um caso, né, que a Paraíba tem aí acompanhado, o caso do pediatra Fernando Cunha Lima, que teve prisão, inclusive, decretada hoje. Ele, que é acusado de abuso sexual infantil e é considerado foragido. Nossas equipes, inclusive, estão acompanhando, né, todo esse caso de perto. A qualquer novidade você confere em tempo real aqui com a gente. E a gente quer começar a edição de hoje justamente aqui no JC discutindo, né, o preocupante dado de que familiares e conhecidos são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de violência sexual infantil. Familiares, vizinhos, pessoas próximas à família. Essas são informações do Ministério da Saúde. Agora, será que é possível identificar dentro de casa se uma criança ou adolescente foi vítima ou é vítima de abuso? Como apoiar? Como lidar com uma situação tão delicada, né, tão difícil para todos os envolvidos? Então, para responder essas questões, a gente traz agora para essa conversa o psicólogo infantil Eudes Nascimento, que participa agora aqui com a gente do Jornal da Correio. Seja bem-vindo. Olá, Linda, boa noite, pessoal de casa. O Eudes, com esse caso aí que tem repercutido tanto, né, no nosso estado, cada vez mais os pais, as mães, os responsáveis ficam se perguntando como proteger, né, essas crianças, né, que tipo de conversa ter, o que falar para eles, como ensiná-los, né, a sinalizar algo quando foge ali da rotina, da normalidade. Então, eu queria que você trouxesse aqui essas orientações, o que os pais, os responsáveis, que tipo de conversa pode ser feita para esclarecer e para deixar esse diálogo aberto com as crianças, Eudes. Sim, Linda, inclusive esse dado que você trouxe é um dado real, de fato. E trazendo até na prática, quando psicólogo já atuei na área de conselhos tutelares e área de infância e juventude, e na maioria dos casos que nós recebíamos, né, sempre o abusador era alguém próximo, alguém de confiança, do qual a família não desconfiava. As crianças, elas demonstram alterações de comportamento. Os pais devem estar atentos a isso. E os pais também precisam conversar com a criança desde os primeiros anos de vida, até antes do primeiro ano de vida. Por exemplo, no momento de trocar a fralda do bebê, da criança, de vesti-la, de dar banho, sinalizar para ela sobre o corpo dela, quais são as partes, quem pode tocar, quem não pode tocar. Então, começar a formar esse elo de confiança com a criança. E o mais importante de tudo é os pais acreditarem no que a criança fala. Porque, infelizmente, eu trago para você de forma prática, Uhum. né, que a gente presencia alguns episódios onde a criança relata para os pais o que aconteceu, os pais não acreditam. Pensam que é fantasia da criança ou é uma mentira. Então, é importante acreditar no que a criança fala e também perceber os comportamentos da criança. Choro que não tenha nenhum motivo aparente, a criança costuma ter um sono regular e de repente começa a ter pesadelos, evita sair ou estar próximo de determinadas pessoas. E, Linda, é importante colocar isso, que o abuso, ele acontece muitas vezes em público. Já teve situações de casos, né, que eu acompanhei, que o abuso acontecia na frente, no ciclo familiar, em uma reunião familiar, e as pessoas não percebiam que a criança estava sendo tocada. Então é importante olhar mais e perceber mais seus filhos e começar a mostrar a eles, ensinar as partes do corpo, sinalizar o que pode e o que não pode e quem não pode tocar. Eu achei interessante quando você traz aqui para a conversa a história de que muitas vezes os pais, né, os responsáveis, acabam não acreditando, né, nessas crianças, achando que é fantasia ou algo desse tipo. Eu vou reforçar novamente o dado que eu trouxe no começo aqui dessa conversa, em que 70% dos casos, gente, 70% dos casos de violência sexual infantil são aí, né, cometidos por pessoas familiares ou pessoas próximas. Ou seja,
né? A criança, muitas vezes, a vítima, muitas vezes, tem até medo de falar, porque, como é uma pessoa muito próxima à família, que teoricamente teria ali a confiança de todos, a criança, a vítima, tem medo de dizer porque acha que os pais, os responsáveis, ninguém vai acreditar, vai achar que realmente é fantasia. Então é bom você trazer isso para cá, Eudes, para a gente dizer você pai, você mãe, que às vezes não quer lidar com uma situação delicada ou com um assunto delicado, mas que tem que ser discutido pelo bem da família, pelo bem das crianças, né? Assim, Eudes? Sim, porque a comunicação é o fator principal. A criança, muitas vezes, ela não fala, ela tem vergonha de falar ou tem medo de ser repreendida pelos pais. E essa repreensão já vem de outros episódios que a criança vem a ser repreendida. E o abusador não se identifica com um abusador pelo estereótipo, pela cor, pela raça, pela etnia ou classe social. Um abusador ele pode estar em qualquer lugar. E o lugar que ele vai procurar são lugares próximos de crianças, se mostrar para os pais uma pessoa apresentável, interagir com essas crianças, dar presente, tentar de alguma forma trazer essa criança para o universo dele. Então, a principal pessoa que pode relatar esse abuso é a criança, mas a criança também precisa, de certa forma, ter uma consciência que é a responsabilidade dos pais. Hoje tem muitos materiais interativos que demonstram como os pais ensinarem para as crianças, por exemplo, quem pode ver sem roupa, quem pode não ver sem roupa, se o pai pode tocar, se a mãe pode tocar, se na hora do banho a criança vai se enxugar sozinha. A criança já tem 3, 4, 5 anos, a criança já pode se enxugar suas partes íntimas sozinha, não precisa de toque de nenhum adulto. Começar a dar essa privacidade e validar a voz da criança. E uma criança abusada, Linda, ela sofre na infância, sofre na adolescência, e se isso não for trabalhado, uma criança vítima de abuso, ela tem consequência durante toda a sua vida, principalmente na fase adulta. Isso ainda vem a retornar. E como tratar, né, esses prejuízos, Eudes? O que é que você sinaliza, né, para as crianças ou para os adultos que de repente estão assistindo aqui o Jornal da Correio e ao longo, né, da sua vida, da sua jornada, foram vítimas de situação como essa? O que é que você sinaliza? Que tipo de ajuda essas pessoas precisam procurar? O primeiro ponto, Linda, é validar que o fato aconteceu. Um dos principais fatores das pessoas não buscarem ajuda, de terem sofrido um abuso na infância ou na adolescência, em algum momento na vida, é, de certa forma, negar que isso tenha acontecido. Só que esse negar acaba trazendo consequências. São transtornos, são traumas, é um adoecimento emocional, é um adoecimento social, dificuldade em relacionamentos. Então, ter o conhecimento, de fato aceitar que aquilo aconteceu e trabalhar esse fator traumático associado a outros fatores, porque não é apenas o abuso que afeta a criança, mas também todo o pós, ou seja, a criança que não é atendida pelos pais, os pais que não acreditam, é a criança que não é assistida, que não é ajudada. Então, tem um sentimento de vítima de abuso, onde surge o trauma, de abandono das pessoas que não acolhem e das pessoas que seriam os responsáveis por não ajudar. Então, a gente tem aí uma gama de situações a serem trabalhadas. Uma criança que ela é vítima de abuso, infelizmente ela vem a ser a vítima de abuso, ela pode se tornar uma criança, ser uma criança saudável após isso e ser um adulto saudável, se for devidamente acompanhado e trabalhado esse trauma. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? Obrigada por trazer aqui esses esclarecimentos e essas orientações também. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, até a próxima. Boa noite aí para você.